já estando no palco, o nosso coordenador das mesas Gestão de Pessoas e Gestão Financeira e Orçamentária, Dr. Salustiano Gomes de Pinho Pessoa, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará, coordenador geral dos programas de residência médica do Estado do Ceará, presidente da Comissão Regional de Residência Médica do Estado do Ceará, membro da Comissão de Assuntos Diversos do Ministério da Educação, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, médico formado pelo UFC desde o ano de 1978, cirurgião plástico, mestre em cirurgia pela UFC, possui MBA em Gestão de Organizações Hospitalares e Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Então, com a palavra, o nosso coordenador das mesas. Eu quero novamente parabenizar a Mayra pela iniciativa do nosso fórum, e toda a equipe dela, em nome dela, e o Ivan, né? Como eu falei, ele parece que foi discípulo do Padre Dourado, que construiu a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, porque ele dizia sempre que tudo que é divino deve ser grandioso. Então ele nos presenteou a toda a classe médica cearense, ele e seus companheiros aqui do Conselho, com essa magnífica sede que nós temos aqui. Então, vamos dar início à nossa oficina de gestão de saúde, que é sobre gestão financeira e orçamentária, e convidar o palestrante, o doutor José Malheiros Tavares, né, que terá 30 minutos para expor. Dr. José, ele é cirurgião dentista pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em odontia pela Escola de Aprendizagem Profissional da Associação Brasileira de Odontologia, especialista em gestão de sistemas locais de saúde pela Escola de Saúde Pública do Ceará, ESME, especialista em gestão do trabalho em educação e saúde pela Universidade Estadual do Ceará, UES, atuou como membro da diretoria executiva do Conselho de Secretaria Municipais da Saúde do Ceará, COSEMES, no período de 2005, 2006, 2011 a 2012, da Comissão de Intergestores Bipartido do Ceará, 2007, 2008, 2011 e 2013, do Conselho Estadual de Saúde, CESAL, e do Conselho Deliberativo do Fundo de Combate à Pobreza, em 2008. Foi também secretário executivo da Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará, em 2008. Como cogestor de saúde, foi secretário municipal de Aurora, CE, de 1993, 1996 e 2001, subsecretário de Aquiraz, em 97 a 2000, secretário de Guaiúba, 2009 a 2012, integra o Núcleo de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Secretaria dos Municípios de Saúde, CONASEMES, e foi vice-presidente do COSEMES-CE no biênio 2013-2015 e é atualmente presidente da referida entidade. Então, com a palavra, Dr. Josete aqui para nos brindar com a palestra sobre a questão da gestão orçamentária e financeira. Eu começo reportando a uma fala do Dr. Marcos Franco, que é professor da UNB e atualmente integra o grupo gestor do Ministério da Saúde, em que ele começa falando que o orçamento da Seguridade Social e o orçamento da saúde, especificamente, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, eles não são definidos pelo Ministério da Saúde. E assim se dá nos 3 níveis de governo. Não são os gestores da saúde que definem qual o aporte financeiro vai ter para custear e financiar os serviços de saúde. É o setor fazendário que faz isso, corroborado pelo Parlamento, que é quem aprova, né, as leis orçamentárias, enfim. Isso posto diz muito, porque às vezes a gente se debate de forma muito intensa no dia a dia, questionando sempre essa questão das prioridades de governo. E no mundo inteiro, infelizmente, os sistemas, digamos assim, mais afetos à garantia dos direitos individuais e coletivos não são a mola mestra dos que integram os orçamentos públicos, os programas de governo. O que move
a política, o que move os países, o que move os governos é a economia. Em segundo, a economia e política e vice-versa. E a saúde, então, tem que se inserir nesse contexto e tentar dar respostas as mais urgentes possíveis às diversas demandas da população. Isso para começar a nossa reflexão. Obviamente que a gente não está aqui para discorrer sobre elementos, né, mais propriamente ditos do mundo das normas orçamentárias e regras e leis. É mais uma reflexão, digamos assim, do que a gente tem encontrado enquanto desafio de estar na gestão da saúde e acompanhar um pouco todas as angústias que sobrecaem sobre o fazer a gestão da saúde, principalmente do setor público, obviamente. O segundo ponto diz respeito ao momento contemporâneo vivido no país em relação às muitas lutas, idas e vindas, encontros e desencontros relacionados a essa luta permanente daqueles que fazem e militam no sistema de saúde para garantir digamos assim, o lastro financeiro, a reserva financeira, o orçamento, o recurso minimamente necessário para dar conta de um sistema universal, como é o que é estabelecido pela Constituição de 1998, com a criação do Sistema Único de Saúde, em que, no ímpeto de sonho e atrevimento, em 4 artigos da Constituição, cria um sistema que tem que dar conta de absolutamente todas as demandas que diz respeito à saúde pública, seja das pessoas estritamente SUS dependentes no quesito assistencial, seja no arco de proteção sanitária que se faz necessário em todo o país, que vai desde a qualidade da água até o nível mais exigente de controle de controle sanitário de produtos e serviços. De forma geral, portanto, o tema do seminário, que muito boa hora traz uma reflexão sobre os sistemas universais, eu diria que o Brasil, nesses quase 30 anos, tem ousado de forma grande e gigantesca a construir um sistema público que busque proteger ou acolher ou dar conta, ainda que com todas as suas limitações, fragilidades, deficiências, enfim, mas que tem feito uma grande diferença e onde eu ando eu pontuo o Sistema Único de Saúde como sendo a maior conquista de cidadania que esse país já produziu, a despeito de todas as contradições que lhe é inerente. Isso por conta, voltando à máxima de que a saúde não é prioridade número 1, número 2, número 3 de nenhum governo, porque a prioridade de todos os governos, independente de bandeira partidária, é a economia e a política, preciso centrar o nosso olhar para a questão, por exemplo, de financeira. Em 2016, o orçamento da saúde, do Sistema Único de Saúde, o orçamento federal do Sistema Único de Saúde, rodou aí na casa dos 110, 112, 115 bilhões de reais. Somente uma intervenção feita no governo federal ano passado, de realinhamento da base salarial de alguns setores públicos, notadamente o setor judiciário, com todo respeito, deferência, admiração, enfim, ao setor judiciário, isso, do ponto de vista econômico, os estudiosos apontam uma repercussão em nível nacional da ordem de 60 bi ano, ou seja, metade do orçamento do Sistema Único de Saúde. Se a gente fizer um outro olhar, no ano de 2016, os dados econômicos indicam que o Brasil pagou uma monta superior a 400 bilhões de reais somente de amortização da dívida pública, da dívida externa e interna. Isso representa 4 SUS praticamente. Aí dá para a gente entender um pouco as dificuldades de ordem econômico-financeira que a União, os estados e os municípios enfrentam. No esteio desse cenário, nós temos que nos concentrar também nos diversos movimentos
de atividade parlamentar, de ordem política, portanto, que o Congresso Nacional e o Senado da República têm feito, muitos deles de modo esquisito, né, de madrugada, na calada da noite, do dia para a noite, e que tem gerado insegurança, intranquilidade e a prática certeza de danos muito graves ao sistema de saúde do país. Cito aqui de modo rápido, na emenda constitucional 29, que foi aprovada no ano 2000, portanto 10 anos depois da Lei Orgânica da Saúde, estabelecia lá os critérios mínimos de despesas obrigatórias e aplicações obrigatórias na saúde, para os estados, para os municípios, e a União ficou uma variável da execução do orçamento do ano anterior, mas a variação nominal do PIB do exercício anterior aplicado para o ano seguinte. Quando o PIB não cresce, como foi o caso do ano passado, não haveria reajuste algum do valor financeiro orçamentário da saúde. Em 2011, foi editado o decreto 7.508, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, que na sua redação, a Lei 8.080, previa uma revisão quinquenal. A cada 5 anos o Congresso Nacional deveria rever. E isso não foi feito. E essa lei, o decreto 7.508, faz uma prospecção que foi gestado em ato seguinte, a Lei Complementar 141, de 2012, que regulamenta, na emenda constitucional 29, o que são ações e serviços públicos de saúde. Aquela história de utilizar qualquer despesa no orçamento da saúde, como sendo da saúde, quando na verdade não é. E existe um sistema muito bem elaborado no momento, que é o CIOPS, Sistema de Informação em Orçamentos Públicos de Saúde, que glosa todas as despesas executadas na função programática do Fundo Municipal, Estadual ou Nacional de Saúde, que não esteja coberto pelas ações de serviço público de saúde, elas são glosadas e não entram no cômputo do percentual da despesa de 12% dos estados, de 15% dos municípios e do valor da União. Na regra, historicamente, se você observar a evolução de execução físico-financeira do Ministério da Saúde, em valor nominal há um crescente aporte de recursos financeiros, em valor nominal. Quando, entretanto, você faz o cruzamento em termos percentuais com a arrecadação, você percebe que houve uma desaceleração, uma tirada da seringa, digamos assim, do componente federal, havendo uma necessidade de superposição de recursos adicionais em maior escala dos municípios. Hoje está chegando a próximo de 30% a média da despesa executada na saúde dos municípios, e elevando dos 12% obrigatórios dos estados para algo em torno de 17%. Na década de 90, o Ministério da Saúde, no início da década de 90, o Ministério da Saúde respondia por 72% do orçamento da saúde. Hoje responde por 42%. Os municípios estão na faixa dos 30% e a União aí chegando, os estados, perdão, entre 15% e 16%. Fora disso, veio o movimento Saúde Mais 10, que muitos de vocês certamente se envolveram, que foi quando a Lei Complementar 141 não designou, não subscreveu a obrigatoriedade da aplicação percentual da obrigatoriedade da União, aplicar um percentual mínimo, que a gente brigava por 10% da receita corrente bruta, para a saúde. Acabou vindo a emenda constitucional 86, que previa, de 2015, que aprovou 15% da receita corrente líquida, que corresponde ao em torno de 60%, 70% do que seria o valor inicialmente previsto, e infelizmente o projeto Saúde Mais 10, não obstante ter tido mais assinaturas populares do que o projeto da lei da ficha limpa, foi simplesmente engavetado no Congresso Nacional, sequer chegou a ser discutido. Bom, a emenda constitucional 86 previu 15% da receita corrente líquida da União, mas não de forma integral, fracionada no quinquênio, iniciando a partir de 2016 e encerrando em 2020, com o detalhe que
a gente iniciaria com 13,2% da receita corrente líquida do orçamento desse ano, quando no ano de 2014, a execução do orçamento do Ministério da Saúde já foi 14 ponto alguma coisa da receita corrente líquida. Então nós iniciaríamos esse ano perdendo mais de 1% em termos globais do orçamento, comparado com 2 anos anteriores. Isso sem levar em conta tudo que se aconteceu de alteração de preço, elevação de custo, inflação e por aí vai. Da série que não há nada que não possa piorar, veio em seguida a PEC 241 do governo federal, que discute o teto de limitação de gastos públicos, transformado depois em EC 55 do Senado, aprovada ano passado e já vigente para esse ano, que trouxe um adendo para a saúde. Os 15% da receita corrente líquida, ao invés de ser fracionado quinquenalmente, teriam que ser postos no orçamento desse ano. Então, esse ano, daqui até 2036, pelo menos nominalmente, do ponto de vista legal e orçamentário, o melhor ano do orçamento da saúde será esse ano, porque os próximos serão absolutamente obscuros. Porque tem a questão da limitação dos gastos públicos. Aí, em outubro do ano passado, nós participamos de um fórum nacional que o CONASEMS promoveu em São Paulo, onde tinha 6 estudiosos, 3 da Unicamp, 2 da Unicamp, 2 da USP, 2 da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e a doutora, uma procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. Dos 6, tirando a procuradora, 3 defendiam a necessidade da PEC e outros 3 contrapunham os argumentos. Quem defende a necessidade da PEC coloca que nenhum país do mundo consegue se desenvolver se não tiver organização programática do gasto público. Nenhum país do mundo consegue se desenvolver se a sua política fiscal não for regrada em resultados. Aí se questionou inúmeras vezes, por exemplo, alguns benefícios fiscais que são concedidos e que não se tem avaliação nenhuma do resultado disso. Um dos exemplos, por exemplo, questionado lá, foi a Zona Franca de Manaus, que se tem isenção tributária de alto calão, mas que não se tem praticamente nenhum estudo avaliando que isso traz algum retorno efetivo para o país. E por aí vai. Aí ele cita N exemplos. O que me chamou mais a atenção do grupo que defendia contrário à PEC foi a apresentação do professor Guilherme Melo, da USP, em que ele apresentou um gráfico, eu até tinha colocado na minha apresentação. O argumento principal da PEC é que hoje o Brasil consome cerca de 20% do PIB em despesas primárias. E segundo o mundo da economia, e aí vocês me perdoem, eu não domino essa linguagem, nenhum país do mundo consegue se desenvolver gastando 20% do PIB com despesas primárias. O que são despesas primárias? Saúde, educação, infraestrutura principalmente, outras despesas de outros setores que se resumem em infraestrutura e previdência. Pois bem, ele mostra um gráfico de como está hoje o Brasil consumindo em torno de 19,7% do PIB desses 4 grupos de despesa. Isso juntando a federação toda. E qual é o cenário que se pretende chegar a 2036, reduzindo dos atuais quase 20% do PIB para algo em torno de 13%, 14% do PIB, que o ideal, pelo mundo da economia, seria 12% do PIB. Isso significa dizer, pela imagem, que não é só não crescer o serviço de saúde, não é só não crescer o serviço de educação, não é só não crescer a infraestrutura do que nós temos hoje. É reduzir pela metade até 2036, sob pena de não se ajustar, né, essa panaceia aí da questão do descontrole do gasto público. E nos 3 componentes, o único item que não decresce, mas que desacelera o crescimento, é o previdenciário, é o item da despesa previdenciária, concomitante à necessidade da reforma da Previdência, com todas essas situações questionáveis que estão postas aí na agenda política. Então, assim, para quem faz gestão da saúde, todas as corporações, os profissionais, as entidades de classe, a gestão dos 3 entes federados, é imaginar como que nós vamos dar conta do nível de demanda super estrangulada que já temos hoje,
apenas do ponto de vista assistencial, sem falar em todas as outras demandas. Como é que nós vamos reduzir pela metade o que já não dá conta hoje? Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio. E aí isso chama a atenção porque aí o professor Guilherme Mello ainda diz assim, qual é a grande contradição na época da era PEC, agora já é a EC 55, é que da dívida pública não toca no assunto. Dos gastos ditos não primários, que é flutuação de câmbio, essa linguagem toda aí da economia que a gente não domina bem, a PEC não trata disso. Da dívida dos estados, a PEC não trata disso. Eu fiz referência aqui estou vendo ali o nosso ex-governador, Dr. Lúcio Alcântara, que tem uma vasta folha de serviço prestado ao nosso estado, e imagino o quanto tem sido difícil para quem hoje está na gestão pública coordenar tudo isso de modo responsável. Porque o que a gente está vendo hoje é um estrangulamento da capacidade financeira dos estados e municípios e a quebra de compromissos básicos, como, por exemplo, folha de pagamento. Né? Dispensa comentário aí para quem é servidor, a angústia que todos estão vivendo. Bom, nessa perspectiva, aí a gente traz um olhar para o Ceará. O que é que na saúde o Ceará fez ou está fazendo ou tem feito para enfrentar esse cenário de dificuldade? No ano de 2009, 2010, nós éramos o quinto menor per capita de média complexidade, se a gente tomar como regra a política hospitalar. Nós éramos a quinta menor per capita de média complexidade, de recursos de média complexidade do Nordeste. Só ganhávamos do Maranhão, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte. Até Sergipe e Alagoas ganhavam da gente em termos percentuais, obviamente, não em valor numérico, nominal. Com as sucessivas políticas públicas implantadas, que o Ceará tem uma situação pródiga na saúde, a despeito das contradições, limitações e dificuldades, independente das bandeiras partidárias que se sucederam ao longo dos governos dos últimos 30 anos, o setor saúde foi tratado de modo mais estadista, digamos assim. Se tratou menos o componente político e mais o componente administrativo. Isso ao longo dos últimos anos. E no último governo, de um projeto concebido, iniciado ainda do então governador Lúcio Alcântara, teve um primeiro movimento de inversão da rota do desenvolvimento e instalação do Parque Tecnológico da Saúde no Ceará, que até então se concentrava em apenas três lugares, Fortaleza, Sobral e o eixo Cariri ali, Juazeiro, Crato e Barbalha. Pela primeira vez na história do Estado, se trabalhou a instalação de um parque tecnológico de média e alta complexidade para atender as regiões de saúde do Estado, a partir de uma lógica concebida de organização do serviço de saúde em regiões de saúde que prevê algumas nuances de acesso, de geopolítica, população e por aí vai. Com isso, foi possível planejar as redes de atenção à saúde, foi possível planejar a estrutura do serviço de saúde e foi possível galgar maior aporte financeiro para custeio desse serviço. De 2000, nesse governo atual, no atual governo Camilo, já foi possível 4 aportes financeiros adicionais, todos eles na média e alta complexidade, da ordem aí de 130, 140 milhões ano, transformando o nosso per capita hoje no quinto melhor do país, acima da média nacional. Entretanto, quando a gente olha para a realidade do serviço assistencial que está sendo prestado, a gente encontra estrangulamentos que não correspondem a essa per capita, porque a per capita, na verdade, permanece sendo muito baixa. Ainda há um subfinanciamento muito grave. Outra coisa muito grave é você ter 22 policlínicas com, em média, 12 especialidades médicas atuando, umas um pouco mais, outras um pouco menos, sem nenhum recurso federal de custeio. Depois do advento da microcefalia, apenas 4 policlínicas das 22 estão habilitadas a receber recurso de custeio
da ordem de 140 mil mês, Barbalha, Pacajus, uma aqui em Sobral, em Calcaia, perdão, e outra em Fortaleza. Então nós rodamos hoje toda essa estrutura dos céus regionais das policlínicas. Fundamentalmente, eu estou aproveitando aqui para fazer essa queixa ao Dr. Galba, porque é do Ministério da Saúde, está aqui conosco, e em todos os fóruns que eu participo, eu faço questão de dizer que o Ceará está pagando o preço do atrevimento de pensar uma rede de saúde de qualidade para o interior do Estado. Porque nenhum Estado da Federação fez esse movimento e nós padecemos, estamos no 3º ano, praticamente, desse serviço rodando, sobre um consórcio público de saúde que sacrifica hoje o ICMS dos municípios que já não tem de onde tirar e um bom aporte de recursos do governo do Estado. Finalmente, já que o meu tempo está encerrando, a portaria, que caminho seguir? Para onde é que nós vamos e o que é que nós devemos fazer? O primeiro passo que eu saúdo é um momento como esse, os senhores e as senhoras, no sábado, se disporem dos seus afazeres, da sua convivência familiar, para estar aqui, né, numa entidade de classe, reunindo aqui grandes pensadores, estudiosos, para estar inserido nesse contexto. Não tem como a gente se isolar disso, senão a gente vai ser engolido. A segunda coisa, então nessa perspectiva eu pontuo a questão da inovação, da ousadia, do refazer, do repensar, do reorganizar práticas e serviços, para que a gente não possa se perder ao tempo e à hora. A outra coisa que também é muito importante é a questão da qualificação da gestão. A qualificação em 3 aspectos. A formação, só um dado importante. Na quinta e na sexta-feira, nós reunimos no OASE, nossa entidade, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, reuniu cerca de 360 pessoas, 142 secretários municipais dos 184 e os demais técnicos dos municípios e das regionais de saúde, para discutir temas como Programa Mais Médico, Programa Requalifica UBS, que é das obras e investimentos de unidades básicas de saúde, Prontuário Eletrônico do Cidadão, que é uma demanda que o Ministério da Saúde está dispondo, o PEMAC, que é o Programa de Melhoria de Qualidade do Acesso e Serviço, e o ESUS, que é a ferramenta hoje que se utiliza para a alimentação do sistema de informação. Lotou o nosso hotel 2 dias seguidos, porque nós tivemos 80% de renovação das equipes municipais. Graças a Deus que não é de tudo novo. Tem um que está no município, já acumulou experiência, passa para outro. Então ele vai ter só a ambientação necessária ali de 3, 4 meses para poder tomar curso. Mas os municípios, de uma forma geral, o município como Juazeiro do Norte, ter 7 secretários municipais de saúde no ano, por exemplo, não é crível, não é adequado. Então, a nossa função de ser gestor municipal é muito frágil, é muito fragilizada. E quando a gente consegue sobreviver, eu estou completando esse ano 24 anos dessa função, e manter ainda um mínimo de probidade e nervo e saúde mental para estar aqui diante de uma plateia dessa, só sendo um resistente lá do sertão do Mauriti, tá certo? Porque cada dia que passa se torna menos atrativo ser gestor. Porque quando a gente acerta, é obrigação. Quando a gente erra, é condenação líquida e certa, sumária. E quando os outros erram, nós ainda pagamos um pato. Por fim, gostaria de aproveitar os 2 minutinhos últimos para parabenizar pelo evento, agradecer a atenção dispensada ao nosso conselho, nosso conselho tanto aqui no Ceará como em nível nacional, e fazer um convite para quem é do Cariri, nos dias 19 e 20, nós vamos estar lá fazendo uma oficina regional sobre o CIOPS, com o apoio do Ministério da Saúde. Nos dias 21 a 23 de junho, nós faremos em apoio com a Promotoria de Defesa da Saúde Pública do Ceará e a OAB, o 5º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde e o 16º Congresso Cearense de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Eventos do Ceará. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradecer ao Dr. Josete, dando sequência. Nós vamos escutar a palestra agora, Gestão de Pessoas, com o palestrante Dr. Fábio Patros, que terá 30 minutos. Dr. Fábio Patros é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, mestre em Administração de Empresas, com foco em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a ESP e FGV. Aluno do programa Hubert Humphrey, da Fellow
and Fulbright em foco em gestão de saúde pública pela Emory Universidade e MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Possui 18 anos de experiência em gestão hospitalar e atua desde 2005 no Hospital Sírio-Libanês São Paulo e desde 2008 como superintendente de gestão de pessoas e qualidade, atualmente como diretor de gestão de pessoas. Com a palavra o doutor Fábio Patos, por gentileza. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria sempre. Já é a segunda vez que eu venho, inclusive o Ivan também, que foi quem me trouxe a primeira vez aqui na cidade, para um outro programa nosso lá do Sírio. E eu gosto tanto do lugar que eu resolvi voltar domingo, né? Então vou estender uma diária a mais para poder ficar um pouquinho mais na cidade, né? Então, para nós é uma alegria. E as falas do Gonçalo e do Ivan foram, na verdade, e também continuando agora com o tema financeiro, é exatamente o eixo da minha fala. Eu vou trazer um pouco, claro, com uma outra perspectiva. Nós vamos trazer a experiência de um hospital privado, filantrópico, né, também com o mesmo compromisso social, com o mesmo compromisso da responsabilidade social, mas que também mostra que é possível, independente do lugar onde a gente está. Eu vou mostrar várias soluções, e nós vamos trazer isso o tempo todo, de coisas que estamos fazendo lá, com vontade, com dedicação e com conhecimento, que é a base de tudo, a gente consegue fazer em qualquer lugar. Eu acho que não é exclusividade, que vem sempre o discurso, mas lá é mais fácil motivar a pessoa, você promove, tem remuneração variável. Estou querendo dizer que não é isso que está fazendo as pessoas se motivarem lá. O que faz elas se motivarem são coisas que estão muito mais aqui no dia a dia do que propriamente o papel da liderança, por exemplo. Isso aí não custa nada, né? Educação, muitas vezes eu vou mostrar exemplos que também não custaram nada. Educação permanente tem uma base do conceito de educação permanente, ele é sem custo. Ele é uma roda e um problema. Simples assim. Uma roda, um problema e a disposição para, no momento que a ocupação está baixa, juntar um grupo de 5 e discutir um evento adverso. Juntar um grupo de 10, equipe multiprofissional, e discutir um acidente de trabalho. E discutir com o grupo o que a gente faz diante desse acidente, dessa queixa do cliente. Isso não custa nada, custo zero. Então, se não fazemos, não é só por uma questão de custo. É também por vontade e decisão nossa de fazermos a diferença. Então é isso que nós vamos tentar mostrar aqui para vocês. Então, antes uma apresentação rápida do Sírio. É um hospital fundado por senhoras, por mulheres, né? Decidiram montar o hospital num tempo em que as senhoras sequer podiam votar, né? E ainda é mantido de maneira muito forte, presente por um grupo de senhoras, um grupo extenso, que elege uma diretoria de senhoras e que participa um terço do conselho também, e que preside, inclusive, o conselho de administração do hospital. E que traz, desde então, sua missão de não só ser uma instituição diferenciada, e isso acabou acontecendo por uma questão histórica, na junção com os professores e o próprio Dyer, o professor Dyer, que era um titular super reconhecido da Universidade de São Paulo, mas que se impunha como uma retribuição para a comunidade pela acolhida que os imigrantes tiveram aqui, lá em São Paulo, né? E, nesse sentido, a missão filantrópica e social vem antes de ser hospital, antes de ser privado. Então, a gente abre mão de parte do nosso resultado para garantir 100% da execução filantrópica, abre mão de parte do nosso resultado para garantir que a gente não tenha que fechar serviços nas parcerias público-privadas por falta de recurso. Então, tem isso muito claro na missão do hospital. Antes de ser hospital, é uma instituição filantrópica. Como propósito, na verdade, é uma repaginação da clássica missão, entendendo o propósito mais como objetivo de conectar as pessoas com o ideal da organização, com o objetivo dela, né? Então, ele é, por si só, uma proposta mais missionária, né? Mais idealista, cuidar da saúde de cada um, como se fosse único, né? Da sociedade como um todo. E aí tem a ver com essa nossa atuação forte também na área pública, seja por meio da filantropia, que são recursos da isenção fiscal, e também nas parcerias público-privadas, e também, claro, do planeta, né? Ou seja, a gente também é um agente que afeta o meio ambiente e o nosso cuidado em tudo que a gente faz para não afetar ainda mais o nosso planeta. O posicionamento é o conhecimento como base,
Isso já vem de sempre, né? Sempre o cuidado, mas com base em conhecimento, e o Ivan trouxe muito bem, sempre com base em evidência, não tem, né, a opinião do A e do B, são consideradas, mas a decisão é tomada sempre com base em evidência, ou deve ser tomada sempre com base em evidência. E como valores, calor humano, os três ali, excelência, pioneirismo e conhecimento, estão juntos, né? E a filantropia, que eu já comentei como a nossa missão inicial, né? O calor humano talvez é o valor mais percebido pela comunidade e até por pesquisas como uma característica. E também, de novo, para ter calor humano, custo zero. Isso vem de uma obsessão das senhoras e até da própria característica do libanês de ser hospitaleiro, né? De ser acolhedor, de ter o olho no olho. Olho no olho, custo zero, né? Um toque na mão de uma pessoa que está ansiosa, custo zero. Então, isso vale para qualquer serviço, não é uma exclusividade de um hospital privado, eventualmente com recursos para isso. Nosso complexo, nós temos o complexo na Bela Vista, hoje com 460 leitos, com capacidade para chegar a 611, 2 unidades em São Paulo, uma unidade basicamente diagnóstica na unidade Jardins, uma unidade pequena, com cerca de 30 funcionários, unidade Itaim, né, do 1º ao 10º andar, com oncologia, com hospital-dia, tem um centro de reprodução humana e um centro diagnóstico completo, e o check-up também. Então, fica ali na Joaquim Floriano, em São Paulo. E já estamos com 3 unidades em Brasília, também com um projeto já bem próximo da construção de um hospital, e daí vem também essa mudança da minha posição, de sair de RH e vir para as unidades externas para ajudar a montar esse hospital em Brasília. Hoje com 2 unidades oncológicas e uma unidade diagnóstica, que também foi aberta aí o ano passado. No total, essa é a numerologia, não vou passar cada um, 469 leitos, 6.000 colaboradores e cerca de 4.000 médicos, aí que são médicos credenciados, né, que têm autorização para utilizar o hospital para internar os seus pacientes. Nossa missão também se cumpre a partir do Instituto de Responsabilidade Social, apenas uma lâmina para mostrar os equipamentos públicos que estão sob gestão do Sírio-Libanês, né? Uma unidade de reabilitação em Mojimirim, uma unidade ambulatorial de especialidades em Interlagos, o Hospital Regional de Jundiaí, cerca de 70 leitos, e aí sim o Hospital Geral de Grajaú, com cerca de 250 leitos, no extremo zona sul de São Paulo. Isso como Estado e como município, o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, maior parte dessas iniciativas também provocadas aqui pelo Gonçalo, muito antes até da legislação estar pronta para essas parcerias. O Menino Jesus, que foi o primeiro hospital que a gente assumiu dentro dessa nossa atuação como OS, né? Então, que reforça justamente essa missão filantrópica que eu comentei anteriormente. O nosso quê, né? O nosso mapa estratégico, qual que é o nosso posicionamento de futuro, claro, é fundamental para a gente ter clareza do nosso caminho. Então, em pessoas, a gente inclui o corpo clínico, e veja, isso não é um fato inconsciente, né? Isso foi consciente. Até então o corpo clínico estava em outra perspectiva, que não pessoas. E aí eles perguntam para mim, mas você gerencia também o corpo clínico? Não, eu gerencio pessoas. Não, brincadeira. Nessa plateia é perigoso falar isso. Mas aqui sim o corpo clínico inclui, dentro da perspectiva de pessoas, um objetivo específico, único, que é o engajamento do corpo clínico e, de certa forma, o mesmo objetivo para a gestão de pessoas, né? Engajar também as pessoas, mas com um espírito protagonista, de transformação, de proatividade, de espaços abertos para o diálogo e capacidade de inovação também, né? Que foi falado muito aqui entre nós. Então, os que estão com projetos aí, o planejamento estratégico do corpo clínico, só como pano de fundo, são 6 projetos estratégicos hoje no tema. Pessoas, dentre eles a cultura de segurança do colaborador, o programa Cuidando de Quem Cuida, que eu vou dar um foco aqui, porque, de certa forma,
é uma réplica de um conceito da saúde populacional e da atenção primária para uma população específica de 12 mil vidas que o hospital tem como seus trabalhadores, e também já temos resultados dessa iniciativa que eu vou compartilhar, e um programa de liderança aí exatamente com foco nesse objetivo que está aí. Aqui é o restante, não vou me ater a isso, mas tem todo um descritivo dos objetivos nas várias perspectivas aí do mapa. Então, entrando um pouco no foco da nossa fala, né? Como a gente está falando de gestão de pessoas, não tem jeito, tem que começar pela liderança. Sem liderança, o impacto vai ser muito difícil, 1 a 1. Né? Eu tenho 6 mil colaboradores e eu tenho 200 lideranças. Então é muito mais fácil trabalhar 200 que certamente conseguirão, se bem preparados, impactar os 6 mil, né? Do que eventualmente atingir os 6 mil individualmente. Né? Mas nós temos uma crise de liderança. Né? Na verdade, se a gente for ver, a nossa realidade, né, diferente de outras organizações públicas ou privadas, sempre trazendo esse contexto, né? Esse líder é um líder, geralmente, isso também não é um privilégio de hospitais, isso é uma questão que está nas organizações do conhecimento. Se formos olhar, as universidades sofrem disso, os escritórios de advocacia, as consultorias, onde o conhecimento técnico é o que pauta a linha de poder dentro da organização, é o conhecimento técnico que pauta a carreira dentro da organização. Então, não é raro de você ver, e nós também temos isso, gestores com uma experiência grande na parte médica, na parte assistencial, e confunde-se a liderança assistencial como uma liderança também de gestão de pessoas, né? Ou a liderança como líder mesmo do negócio, né? E são competências completamente diferentes. Entende-se que a liderança do conhecimento é fundamental, não dá para abrir mão, né? Eu preciso ter no centro cirúrgico um líder que de fato conheça o centro cirúrgico, saiba como funciona, saiba, né, entenda da cirurgia, se consiga dizer como é que eu mobilizo as salas, quais os equipamentos adequados, como é que eu manejo aquela agenda, tem que ter o conhecimento técnico, mas quando ele assume a posição de gestão, ele ganha outras competências, né? Então, é quando entram as outras competências que a gente entende que já são suficientes pela bagagem técnica dele. E como bom técnico, a tendência dele é continuar atuando como um bom técnico. Não tem uma mudança de chave, né? E se ele é um bom técnico, o que ele faz? Resolve problemas. E aí a gente passa a ter líderes que se ocupam e se entendem como competentes, quanto melhor resolvem problemas. Então, a gente vê frequentemente um chefe de centro cirúrgico, um chefe do PA, termina o dia falando, nossa, hoje eu trabalhei bem, viu? Hoje eu fiz jus ao meu salário, posso tomar uma cerveja tranquilo. O que você fez? Cara, transferi paciente que estava com problema, arrumei equipamento emprestado de outro hospital, consegui, tive até que entrar na assistência porque faltou médico. Ah, é, cara? Putz. Né? Sinto dizer que você fez muito bem seu papel de técnico, você podia estar na equipe, não como chefe. Como chefe, você não tinha que estar perdendo tempo com isso, você tinha que organizar o processo para a sua equipe andar, e você está na reunião pensando, o pronto-socorro ambulatorial lá, aquele que é fora do hospital. Você tinha que estar pensando se o ambulatório vai substituir o pronto-socorro, que a gente sabe que 70% é gripado, é caso de baixíssima complexidade. Ou ele tinha que estar pensando como é que ele cria um convênio com outro hospital, para quando faltar o equipamento, ele não tem que ficar ligando para o chefe de lá. Já tem uma lista combinada de parte a parte, de que eles vão trocar os equipamentos entre eles. E não achar que ele está sendo eficiente porque ele trocou o equipamento naquele dia. Porque amanhã vai voltar outro. E ele vai continuar fazendo isso, e daqui a 2 anos, se isso continua, mesma coisa. E aí a pergunta que fica para ele, qual o projeto que você deixou aqui? Nenhum. Você só tocou o serviço. O líder que toca o serviço, por um tempo tem que tocar, não tem jeito. Tem crises que ele tem que entrar. Mas se isso é o padrão, temos um problema na liderança. E a tendência natural é essa, ele foca na tarefa, o resto fica secundarizado. No final do dia ele abre e-mail e fala, putz, ainda tem aquela avaliação de desempenho que veio lá do RH. Saco, tem que responder esse negócio ainda lá. Que era eventualmente para ser o principal do dia dele. Você tem que fazer o plano de ação lá naquela pesquisa de engajamento. Saco, meu, não tem tempo para isso.
Esses caras não sabem o que é viver aqui no pronto-socorro? Não, eles também não sabem, né? Tem uma crise lá que não sabe como funciona aqui, tem uma crise aqui que não sabe o que mais eu tenho que fazer para gerir bem o meu serviço. E aí, gestão de pessoas fica puramente uma função instrumental, né? Ou seja, eu passo a cuidar da minha função técnica e do que tecnicamente o serviço precisa ter, quando o que é tecnicamente necessário tem que ser suprido pela equipe, não pelo líder, né? Ou não somente pelo líder. Diante desse contexto, como desenvolver, como engajar? Aqui são 4 dicas muito práticas, né? 4 ou 5. Isso fica sempre muito nebuloso, né? E aqui pode ser uma conversa. De novo, custo 0, consultoria nenhuma. Combinar com a sua equipe. Pessoal, aqui no nosso serviço, o que é importante? Se eu estou no centro diagnóstico de paciente externo, é agilidade. Se eu estou numa unidade de internação de pacientes frágeis, crônicos, é cuidado, atenção, né? Paciência, é outro ritmo. Se eu estou numa unidade de cuidados paliativos, é acolhimento. O que é importante como entrega? E o que é importante como comportamento também? E essas coisas têm que ter pesos iguais. A gente valoriza muito o que faz muito bem a técnica, aquele que resolve o plantão, aquele que é bom de... Mas é um bronco, não conversa com o colega, sai de uma reunião, quando você pergunta, tá tudo bem, pessoal, podemos seguir com esse projeto? Tudo certo, vamos embora. Aí sai para o café e fala, não vai dar certo isso aí. Isso aí não vai funcionar, cara. Já vivi isso aí. O que vai funcionar é isso, isso, isso. Esse cara é tão incompetente quanto o que não resolve o plantão, quanto o que não sabe pegar uma veia. Não pode ter pesos diferentes para essas duas coisas. Na hora que você pesa diferente, que mensagem que você dá? O que importa é ser resolutivo, resolver o plantão. Se eu faço alinhamento com o par, se eu respeito o meu chefe, se eu trabalho em equipe, bobagem. Ele está me promovendo, você viu? Ou então o contrário. Eu sou amigo do chefe, mas atraso, falto. Mas o chefe gosta de mim, eu sou amigo dele, tomo cerveja com ele e tal, fui promovido. Qual a mensagem que fica? Não precisa ralar, não precisa se dedicar. O que nós temos que fazer é tomar cerveja com o chefe. Quando você toma decisão para um, o importante é que você não está tomando decisão para um. Você está tomando decisão para a equipe inteira. E eu ouso dizer para os 6 mil, no caso do nosso hospital. Porque hoje com o Zap, rapidamente isso corre na empresa. Ó, pessoal, me dei bem de novo, ó, tá vendo? Cuidem bem dos seus chefes, porque vocês vão se dar bem também. E aí acabou. Toda a sua política vai para lá abaixo. Então, o equilíbrio entre entrega e comportamento, que é aquele eixo extremo lá, é que deve ser o eixo para reconhecer. E aí a gente vai falar do segundo, que é justamente isso. À medida que você avalia, primeiro você combinou o que é esperado. Segundo, você avalia de forma clara. Entrega e comportamento. Uma vez avaliado, coerência na consequência disso. Gastei alguma coisa até agora, pessoal? 0. Combinar o que é função da atividade, não custa. Avaliar é uma boa conversa. Reconhecer também não precisa de dinheiro. Aliás, os que têm mais efeito, e a literatura demonstra isso, é uma evidência no campo da gestão, os reconhecimentos mais efetivos não são monetários. Mata muito mais o engajamento do colaborador. Você pediu um trabalho para ele, ele ficar até as 2 da manhã montando, preparar o relatório, você pega o relatório para você, não deixa ele usar. E você leva para a reunião, e quando você encontra com ele no dia seguinte, você fala, e aí, tudo bem? E passa reto, isso mata mais do que você dar um prêmio para ele de variável, que seja. Né? Então, dá o tapinha e fala, cara, seu trabalho de fato fez diferença, e mais do que isso, você que vai levar, não sou eu não. Você é o autor dessa ideia, você que montou esse cálculo. Você tem muito mais condição de falar sobre isso do que eu. Ele vai se desenvolver, porque ele vai ter que se esmerar para apresentar aquilo, muito mais do que ele faria, e você vai dar o reconhecimento devido para aquela atividade. Então, tem que reconhecer, isso é
item de motivação essencial. É do ser humano. Você gosta de ser reconhecido, o Ivan gosta de ser reconhecido, o Gonçalo gosta de ser reconhecido, mas de forma genuína. Não é um reconhecimento, né, hipócrita, né, falso. Não, tem que ser genuíno. E aí tem teorias para isso, também não vamos discorrer. Os clássicos Maslow e Herzberg já deixaram muito claros que o que faz diferença primeiro é gostar do trabalho. Então, a gente tem que buscar nas pessoas aquela capacidade, aquela vocação e tentar, na medida do possível, associar isso com o trabalho ou com algum projeto, e o reconhecimento em segundo lugar, né? E aqui de novo, ó, existem reconhecimentos monetários, tudo bem, isso ajuda, mas o monetário só não pode ser pior que os outros. Mas os outros quais? Todos os outros? Não. O setor público nunca vai se comparar com Einstein, com Círio, com Oswaldo Cruz, porque as bases são diferentes. Ele vai se comparar sim com o público que está do lado, ou o município vizinho, ou a OS, que tem a mesma característica dela, aí sim. E aí não pode ter disparidade, tem que estar equilibrado, senão mata a energia daquele profissional. Mas estando equilibrado, não é isso que vai fazer a diferença. A gente dá aula lá nos cursos também do SUS, né? E teve vários que trouxeram vários exemplos quando a gente provoca com mais tempo. Teve um da Universidade lá de Minas, da UFMG, que eles estavam dando para os cirurgiões que eram mais assíduos e mais pontuais, a garagem coberta. Cara, eles brigavam no tapa pela garagem coberta. No tapa, era um artigo de luxo, era o objeto do desejo ali. Porque era o que diferenciava o grupo. Acabou, né? Então, eu tenho recurso sim para diferenciar em qualquer instituição. Pode ser até na escala, gente. Agora que eu estou com as unidades, eu vejo isso. Como é que você faz a escala do final de ano? Rodizio. Quem falou que o rodízio é o melhor critério? Onde é que está escrito isso? Se eu tiver critérios claros, por que eu não posso dar a melhor escala para aquele profissional que se dedicou mais no ano? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema da meritocracia? Com critérios claros e combinados. Não é o critério eu defino autoritariamente não. Combina com a equipe? Por que não? Então, dá para fazer muita coisa. E a celebração. Pessoal, teve um resultado bacana, a reunião foi legal. Teve um projeto que foi aprovado. Pagar um bolo com Coca-Cola, pode ser zero, pode ser um bolo, né, sem chocolate, que seja. Qual que é o custo disso? Né? Colocar uma coxinha ali, paga do bolso, se for uma coisa muito complicada. Então, também não tem nada a ver com dinheiro. Né? E a comunicação, na sequência, primeiro, dar sentido e deixar clara a visão de futuro. Se as pessoas não verem sentido, e tem sentido, gente, que é coisa mais nobre do que o trabalho na área da saúde, dar sentido na área da saúde é a coisa mais evidente, imediata, né? Só que tem que dedicar para isso. A mensagem é importante, mas estudos mostram que a forma é o que mais determina o sucesso da comunicação. Então, não é só comunicar simplesmente. Abrir outros canais. O canal emocional é um canal que a gente vê muito pouco. Quando a gente fez um evento do tempo de casa, que foi uma celebração às pessoas com mais tempo de casa, a gente fez um vídeo emocional, assim, um vídeo com depoimentos, abrindo mesmo o canal emocional, e você vê a reação das pessoas e né, é um negócio que não sei porque a gente não faz mais. Então, explorar o canal emocional, manter rotina de conversa. E a rotina de conversa não é avaliação de desempenho. Que se dane a avaliação de desempenho que o RH pede. Faz a boa conversa. Pega um instrumento de lá e fala assim, ó, legal esse instrumento, nós vamos preencher, mas para nós aqui, o depara desse instrumento é assim, ó. Porque vai ser um instrumento genérico, ele não vai dar conta da característica de cada serviço. O que nós estamos falando lá de calor humano, ó, aqui na equipe sei lá, eu tenho um grupo lá da creche. O que a gente chama de calor humano lá, aqui na nossa equipe da creche, é cuidar do bebê como se fosse mãe. Elas definiram isso. Então tá, eu não me preocupo com o calor humano. Pessoal, como é que está essa questão de cuidar das crianças? É isso. Não estou fazendo uma conversa diretamente para a prática delas, né? E, a partir daí, promover ambiente de aprendizagem. A educação é chave,
iniciativas como essa, mas tem que ser um ambiente de aprendizagem. Não é fazer treinamento. Isso tem que ser uma constante, uma obsessão do líder. Toda oportunidade é uma oportunidade para ter uma conversa de aprendizagem. Um texto que você viu, você quer provocar uma discussão, um saque, tem tanto elemento dentro do dia a dia, né? Uma dúvida que você está na questão de como desenhar um modelo, provoca o time, põe o time para pesquisar juntos, né? Uma queixa de paciente, um evento adverso, que é coisa melhor do que um evento adverso, para mexer em processo real, concreto, objetivo, dentro do próprio trabalho, e com a equipe que tem a ver com aquele trabalho. Então, ali tem umas pessoas que têm capacidade para resolver isso, porque elas vivem e sabem, né? E tem condição, e você pode trabalhar isso com método, de pesquisar e de buscar conhecimento também, para inovar a partir da própria reflexão do trabalho. Esse aqui é só um exemplo teórico, já está superado, né? Esse modelo aqui unidirecional tem menos efetividade, ele é certamente uma curta duração, mas no dia a dia, o que funciona, e está aprovado, são discussões práticas, são discussões simuladas, são discussões realmente onde você constrói conhecimento junto com a equipe. E o SUS e a própria política de educação permanente traz isso com muita clareza e de forma muito qualificada, né? Um último item, agenda constante em torno do engajamento. Entender que engajamento faz parte, é uma pauta do gestor. É uma pauta do gestor. Se quer ser gestor, tem que colocar na pauta, tem que cuidar das pessoas. Porque se as pessoas não fizerem de forma motivada, né, se elas não quiserem fazer aquilo para o qual você quer que elas façam, não vai rolar. Pode o projeto ser lindo, não vai acontecer. Vai acontecer por 6 meses e vai cair no esquecimento. Então, se você não conquistar o time, todo o resto é bobagem. O modelo pode ser perfeito. Sem o time junto, não vai para frente. Então, tem que colocar na pauta. Time, como é que faz para a gente poder trabalhar melhor? Como é que faz para vocês se conectarem mais com os nossos projetos? Onde que está errado? E só se faz isso com abertura. Sem diálogo, não vai acontecer. Bom, rapidamente, o que nós estamos fazendo lá? Competências, um trabalho longo, extenso, de muita construção de oficinas, para mapear competências de cada profissional de saúde, cada gestor, nos diferentes níveis, né? Então tem um desafio grande. Qual que é a diferença do enfermeiro júnior para o enfermeiro sênior? Muito difícil, porque a enfermagem vai dizer de cara, não, mas ele é profissional de enfermagem, ele está apto e habilitado para atuar. Não posso diferenciar a qualidade de um de outro. Não, então tá bom. Então a avaliação clínica, a avaliação física ou avaliação de risco que o enfermeiro recém-formado faz, o enfermeiro de 15 anos bem formado e com repertório fazem, é a mesma? Não é a mesma. O formulário é o mesmo, mas a avaliação não é a mesma. Então o desafio aqui foi escrever isso, o que muda de um nível para o outro. Então, isso com foco em deixar claro o que se espera. Reconhecimento, também. Aqui tem recurso, mas eu poderia fazer sem recurso, né? Aqui eu tenho uma disponibilidade de uma verba específica para cada gestor, para gastar com sua equipe, para reconhecer e celebrar. Mas se eu não tivesse, posso usar os recursos não monetários, né? Dos reconhecimentos não monetários. Tempo de casa é o quê? Um evento, onde eu coloco toda a presidência, coloco as senhoras para tirar uma foto com as pessoas. O cara está há 30 anos lá, nunca tirou uma foto com a presidente das senhoras. É tão simples quanto isso. E dá um coquetelzinho lá. Poderia não ter um coquetel, porque não foi isso que... O que impactou não é isso. E eu trago alguém da própria empresa para fazer uma palestra. Alguma coisa mais ligada à rotina deles. Então, tem um impacto fantástico. Simplesmente porque você está praticando um reconhecimento e lembrando das pessoas que fizeram a história no hospital. Celebração é isso, a cada conquista, né? A diferença aqui é que a gente tem um recurso específico para isso, à medida que as pessoas entregam os seus projetos. É uma alternativa, tem uma eficácia duvidosa, mas ajuda quando você tem empresas muito grandes e temas que você tem que... Né, brigada de incêndio, tem que renovar todo ano. Suporte à vida, tem que renovar todo ano. Então, você ganha em escala e potencialidade desses programas. Mas, de novo,
sempre sendo o mais específico possível. Então, se eu estou falando de NR32, para a hospedagem é uma coisa, é risco físico, né? Para o assistencial é outro tipo de risco, então não dá para dar o mesmo programa, né? São coisas diferentes. Oficinas de capacitação, isso é uma técnica que a gente tem feito também com muito sucesso. A gente monta 10 salas, com grupos de 10 pessoas em cada sala, facilitadores em cada uma dessas salas, com temas diferentes. Então ele vai passar, no caso eles são 6 salas, porque esse programa é de 1 hora. Ele vai passar 10 minutos em cada estação, com uma discussão de um tema crítico. Só que a gente não vai muito ensinar como é que lava a mão mais. A gente vai mostrar o seguinte: a nossa Câmara, pessoal, pegou, e aqui é um pouco da nossa linha de transparência, a nossa Câmara pegou na UTI um técnico fazendo assim no negócio que solta gel lá, no dispenser de gel, e o dispenser estava vazio. Ele fazia assim e ainda esfregava a mão. O treinamento não é para saber como lavar a mão. A gente até fala no final, mas a pergunta é, por que isso acontece? Por que esse cidadão fez isso? Ou, tivemos um caso em que, por falta de um bip na leitora, a criança tomou uma dose, ficou com uma sequela de tal tipo. Caso real. Por que isso aconteceu? Então, a mensagem é, tudo bem, tem um método e uma técnica que a gente ensina, mas o principal é assim, não liguem ao automático. Não liguem ao automático. Esses temas de segurança, de fato, estão aí porque a gente sabe na literatura que são eles que geram mais acidente, são eles que geram mais eventos. Então, lavar a mão não pode ser um ato automático, tem que ser consciente, né? Então, bipar a pulseira do paciente tem que ser um ato consciente, né? Pensado, né? Como um ato de segurança. Então, tirar o automático e colocar a importância, às vezes vale muito mais do que a técnica que a maior parte das vezes eles já conhecem. Mas também é importante, porque você já está sensibilizado para falar daquilo. O centro de capacitação também na linha da simulação é isso. Aqui tem recurso, aqui não tem jeito. Tem simuladores específicos que ajudam aqui na capacitação de simular N situações. Tem um pulmão que tem 32 tipos de sons lá para fisioterapia se divertir, né? Então, isso tem investimento alto aqui, mas certamente tem uma potência importante. Bom, eu não vou correr sobre o vídeo. Aqui é uma outra iniciativa, usando uma metodologia da educação permanente a partir do vídeo. Às vezes a gente faz uma situação problema com um texto, ou com uma fala, ou com eles próprios trazendo situações. Aqui a gente trouxe um vídeo real, filmado na própria casa, equipe interna, pega a câmerazinha, né? Pega uma pessoa que se acidentou com um pérfuro cortante no centro cirúrgico, e aí coloca isso para o grupo, e fica aquele silêncio e fala, e aí pessoal, por que isso acontece? Foram 9 acidentes nesse ano com pérfuro cortante. A gente quer 0. Por que eles aconteceram? Ah, mas é isso. Ah, mas é instrumentador. Ah, mas a mesa cirúrgica. Tá, mas por que a mesa? Ah, mas... Então por que a gente não notifica a mesa desorganizada? Então, eles constroem a solução. Estava pronto. Ó, mas lembra de reportar para o médico. Não adianta nada, porque a gente não pode falar com a instrumentadora. Quem fala com a instrumentadora, para fazer efeito, é o médico. Então, a gente pode até notificar, mas tem que ter um looping. E mais, hein? Eu quero saber quando foi comunicado para os médicos. Feito, combinado. Pegamos lá o último mês, tivemos 14 mesas desorganizadas. Já conversamos com 2 médicos e estamos voltando para eles agora, ó. Falando com 2 médicos, ele está sensibilizado. Fez um compromisso junto com a equipe dele de que ele vai se atentar para... Porque se eu tiver mesa organizada, eu não vou ter acidente. Dos 9, 7 foram por pérfuro descartado ali, de forma inadequada. Deixa o porta-agulha montado. Ligou o automático. É só relembrar e manter o foco, né? Então, também, custo 0. E a última etapa é celebrar. Conseguimos melhorar, e aí eu não quero melhorar acidente, eu quero melhorar incidente. A mesa desorganizada. Eu quero melhorar o índice de mesas desorganizadas ou com pérfuros descartados fora do lugar sobre o total de cirurgias feitas, né? Então, com isso, a gente espera que vai reduzir também o acidente.
E aqui, talvez o principal, que eu queria gastar um pouco do tempo, eu tenho só 5 minutos, é essa atenção primária que a gente construiu, também uma provocação do Gonçalo, um desconforto dele. Olha, se a gente já sabe que o sistema não funciona, por que com os 12 mil a gente não pode construir um sistema que funciona? Então, é nessa aposta que a gente investiu primeiro. Não tem jeito, você tem que colocar médico de família e tem que abrir acesso. O tempo máximo de espera não podia passar de 3 dias. E aí eu entro com um pouco de gente à frente, um custo que eu tenho que assumir por um tempo, até que eu crie um hábito, né, que as pessoas conheçam, um conta para o outro. Poxa, fui lá e de fato o cara é qualificado. Até minha filha ele olhou, né, a gente recebe direto. Então ele já está tirando um pediatra da cena, né? O pediatra já era uma outra porta. Com o tempo não vai precisar mais, porque ele já está fidelizando naturalmente. E aí não é por imposição, ele não é um gatekeeper. Não é obrigatório, inclusive, porque está na rede, ele pode acessar, mas ele está indo por opção, né? Então, é nisso que eu acredito. Quando você constrói um sistema que o médico conquista naturalmente aquele paciente, e ele volta nele, porque é melhor do que o que ele teria certamente na rede. Esse é o modelo, né, o ambulatório de medicina de família e a equipe de enfermagem de medicina de família. É o centro do cuidado, mas não é obrigatório. Mas hoje, depois de 1 ano e meio que nós estamos rodando isso, 60% das consultas de toda a rede, de titulares e dependentes, é no ambulatório de família, na Bela Vista. Então o cara sai lá do extremo de Guaianazes, né, na Zona Leste, sai lá do extremo sul, a criança, e vem no ambulatório nosso, porque sabe que lá o nosso pediatra vai dar atenção, e na prática ele já se fidelizou àquele pediatra ou àquele médico. Isso aqui por si só já faz a diferença, porque deste grupo de atenção primária a gente conectou uma rede de especialistas. Então, tem uma indicação cirúrgica, o especialista consegue ver antes de tomar a decisão. E o que a gente vê é que no mercado tem má prática. Infelizmente. A gente vê todo dia. Liga, a gente tem um capítulo, um programa chamado Casos Complexos. Qualquer um pode ligar pedindo ajuda. Qualquer um. A gente estimula isso. Então, ele pode estar no pronto-socorro lá em Guaianazes ou em qualquer outro hospital, qualquer outra região, né? Se ele tiver em dúvida, ou se ele tiver com dificuldade de entender o que o médico está falando, ou se ele achar que o caso dele é muito complexo, ele liga e pede. A gente coloca o nosso médico em contato com o médico de lá. Muitas vezes o médico de lá fala, eu não tenho os recursos para avaliar exatamente o diagnóstico dessa criança. Ou então eu acho que é UTI, a gente acha que não é. A gente traz para o Sírio. 2 horas no pronto-socorro, foi para casa. Ou então sim, era um caso grave, foi para a UTI, mas um diagnóstico completamente diferente do que eles estavam desenhando e planejando dentro daquele hospital. Fora as cirurgias ortopédicas, que 45% a gente simplesmente não fez. Economizamos bisturis, economizamos até desinfecção de bisturis, porque pessoas que não foram cortadas desnecessariamente, porque a indicação se resolveu com uma reabilitação bem feita, que é outro problema da rede também. Bom, aqui são só alguns espaços de convivência, treinamento funcional orientado para fortalecimento, principalmente com foco na ergonomia. Então, não é uma academia só para ficar bem, né? Tem foco na saúde do trabalhador mesmo. Programas específicos de saúde, eu não vou entrar, o próprio ambulatório. Vou falar um pouquinho dos resultados, então. Aqui os resultados do programa. Ó. De 34% para 21% redução na proporção de consultas de urgência sobre consultas totais. Tudo que o Ivan colocou. Acabou. 20% é recomendado pela ANS. Estava em 40%. Nosso pronto-socorro era um ambulatório de preferência dele. Agora a gente tem, inclusive, agendas dos médicos reservadas para encaixe. 30% da agenda dele está aberta para, na hora que o paciente tiver alguma coisa que ele acha que é grave, ele poder vir direto, no mesmo dia. 29% de redução no custo total do benefício de saúde. Diminuiu o sinistro, diminuiu taxa de internação. Diminuiu drasticamente a taxa de internação. Redução do número de exames per capita de 1,9 para 1,08. Pede menos exames. Médicos de família qualificados conduzem o processo. E sem fechar a porta, hein? Ele continua tendo acesso à rede. Foi pura fidelização. Aqui é o impacto do financeiro, 18 milhões em um ano,
e isso é uma escalada, porque a gente sabe que esse negócio iria subir certamente a inflação médica pela operadora, né? A taxa de internação de 21 para 14, são dados auditados, tá? Não é sacação aqui. O volume do ambulatório próprio, olha, era nada em 2015, hoje é 40%, 42% do total é um ambulatório próprio nosso. Dentro da Bela Vista, é outra hipótese também que a gente questiona, será que eu tenho que estar lá na Zona Leste? O dependente está vindo. Quem desce no metrô Carrão, desce no metrô MASP, Trianon. É só ser perto do metrô, de alguma forma, ou de uma linha de acesso, né, de ônibus ou de transporte público. O local talvez não seja tão importante quanto a gente imaginaria. E eu ganho escala, né, porque a equipe está centrada no mesmo lugar. Aqui é o gráfico, né, de consultas de urgência sobre o total de consultas, dado demonstrado. Exame agregado, olha lá, sai de 3,8 para 2,5. Exames que iam ser feitos desnecessariamente. Bom, isso aí contar na satisfação, porque as pessoas estão vendo o próprio Ciro cuidando dele. Então, para quem é da saúde, é quase que uma questão de coerência, né? Nós temos a obrigação de cuidar da saúde, já que somos uma instituição de saúde, né? Então, eles percebem essa coerência. E, claro, tem um pedaço disso que é a internação no próprio hospital. Como a gente é hospital, a gente tem um grupo médico diferenciado, a gente conseguiu criar parcerias com grupos médicos e a gente interna dentro do próprio hospital cirurgias ortopédicas, bariátricas, toda a oncologia hoje está dentro do hospital. Isso certamente dá um impacto grande porque eles estão sendo tratados dentro do próprio hospital. Resultado disso, o engajamento e turnover praticamente zero, né? A gente tem aqui, entre voluntário e involuntário, 1% ao mês. Mais baixo que os melhores hospitais de São Paulo. Bem mais baixo, né? De 16 para 12. O engajamento é consequência, né? Então, em 2012, 64% de engajamento. 2014, 70% de engajamento. 2016, chegamos a 80% de engajamento. 80% de engajamento nos coloca aí em condição de estar entre as melhores empresas para trabalhar, e com uma adesão de quase 90%. Né? Referência do segmento, 82%. 88% são os melhores do país inteiro. Bom, cliente, se pessoas estão engajadas e preparadas para o trabalho, fazem processos adequados, o cliente fica satisfeito. Então, a gente monitora o que a gente chama de reclamações procedentes. Né? Então, vem despencando. Eu peguei agora a unidade de Itaim. Em um mês a gente reduziu de 70 ouvidorias para 26. Só porque é pôr foco. Não tem nada demais. Pôr foco na equipe para ser ágil, se tiver lento, explicar por quê. Despencou de 70 para 26 ouvidorias no mês. O índice de recomendação sempre foi muito alto. Sempre foi, dos últimos 3 anos, aí na faixa de 87%. Isso gera sustentabilidade. O cliente fica satisfeito, recomenda a instituição e ela perpetua a sua atuação, sua marca. Né? Então, receita, mesmo em tempo de crise, cresceu quase que 20% do ano passado para o ano retrasado para o ano passado, está projetado também outros 15% para o ano que vem. Para esse ano, quer dizer. O EBITDA, também. Revisão de contratos, discutindo cada detalhe, se aquele valor que está sendo pago justifica o que está sendo entregue, 20%, e também por conta do aumento da receita, já que a gente um ponto de equilíbrio atingiu, a receita tende a superar, ele dá o salto também de resultado no resultado final. Sem prejudicar o ambiente. Né? Então, esse é um trabalho que começou com o projeto do novo prédio, das novas torres, liderado inclusive pelo Gonçalo, que ele absolutamente não fez economia em manter ali o padrão ouro de gestão ambiental. Então isso tudo gerou economias aí que resultaram no prêmio da Guia Exame esse ano passado, como a empresa mais sustentável na área da saúde do país. Né? Então, ISO 14000, já há 2 anos, e o LEED foi a coroação aí do prédio das novas torres. Então é isso, pessoas engajadas, preparadas, desenvolvem processos adequados fazem com que o cliente fique satisfeito,
e com isso você tem a perenidade da instituição. Parece simples, mas não é uma sequência totalmente lógica. O último slide, desenvolver então implica em valorizar o ser humano, não apenas como mais um recurso. A nossa tendência é tratar ele como uma escala, ele não é uma escala, né? Tem emoções, tem particularidades, tem necessidades, tem que ter sensibilidade para isso. Ser capaz de sensibilizar os líderes para o mundo soft, tem que mudar a chavinha mesmo, né? E a gente entender que ele não é só um resolvedor, mas sim um desenvolvedor de pessoas. Alinhar claramente comportamentos e entregas, já falamos, né? De forma coerente, reconhecer e celebrar, também de forma coerente com isso que você combinou, e promover obsessivamente qualquer oportunidade para desenvolver pessoas. Tá? Então, aqui tinha um vídeo, não vou passar, não vai ter tempo, é uma longa jornada, mas é assim mesmo, né? Jornada que lida com pessoas, serão sempre longas jornadas, mas o importante é a gente ter a sensibilidade de que a gente está lidando com pessoas e que elas têm um potencial muito maior do que a gente está de fato explorando dentro de cada uma de nossas instituições, e a minha também, né? Se perguntar aqui quem poderia dar um pouco mais no seu dia a dia, tenho certeza que a maioria iria levantar a mão e dizer que sim. E se vocês perguntarem para suas equipes, vocês vão dizer também que tem condição de dar muito mais. É só criar um ambiente para isso que o grupo responde, né? Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, fico à disposição de vocês. Agradecer o Fábio pela magnífica palestra que ele nos proporcionou. Se tiver alguém na plateia que queira fazer pergunta aos dois expositores. Primeiro eu queria, meu nome é Juliana de Paula, eu sou psicóloga. Eu queria agradecer, né, a apresentação dos dois, e eu queria fazer uma pergunta para o Josete e um comentário para o Fábio Patrus. Primeiro para o Fábio. Fábio, quando você apresenta a questão da meritocracia e você coloca aquele exemplo, né, de que qual é o problema da gente como é que se desvalorizar aquela pessoa que se destaca mais, eu queria só fazer um comentário de uma coisa que eu vi na unidade do André Biscaia, que eu conheci, o trabalho que eles fazem, e eu achei muito interessante, porque eles têm uma coisa de avaliação de desempenho semelhante ao P4P, só que do Payment for Performance, mas no caso deles, a performance ela é avaliada pela equipe, a performance da equipe. Então, se o sujeito ele não se sai bem, a equipe inteira ela paga por isso. Por outro lado, se ele não se sai bem, isso chama a equipe para ajudá-lo a se sair bem. Porque isso, claro, podia gerar competição, mas no caso deles, eles conseguiram fazer de um jeito que as pessoas se corresponsabilizam uns pelos outros. E eu acho que isso é mais solidário, na minha opinião, do que essa visão de que quem sai melhor e tal. Isso é esse comentário que eu tinha para ti. Com relação ao Josete, eu queria saber, Josete, a gente sabe que hoje que o sistema de saúde ele tinha blocos de financiamento que fortaleciam a questão de você usar o dinheiro para atenção primária, para vigilância. E recentemente, eu lembro que é uma luta dos gestores de tentar que esse bloco seja único para que o gestor tenha a possibilidade de usar esse dinheiro de forma mais livre. Por outro lado, a gente sabe que a gente pode correr o risco de um bloco único. Para quem não sabe, recentemente o Ministério da Saúde, junto com o CONAS aprovaram uma resolução desse bloco ser um bloco único de financiamento. Por outro lado, tem um risco muito grande de como todo gestor é afogado com os problemas da média, da alta complexidade, desse dinheiro ser usado somente para isso. Então, eu queria que você dissesse um pouco o que você pensa sobre isso. Esse modelo é o mais maduro, é o mais desejado, né? Onde você consegue um nível de transparência que o próprio grupo... mas para isso você precisa ter uma capacidade de compartilhar o resultado com o grupo, né? O grupo precisa ter maturidade e entender isso como um combinado de que os resultados vão ser discutidos coletivamente. A gente faz um pouco isso no exercício pedagógico
dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa. Todos os combinados, ao final da reunião, a gente rediscute com o grupo e, transparentemente, você faz a avaliação quase que com o grupo, né? Tem que só ajustar se a maturidade está para isso. Agora, o risco é, se mesmo no grupo ele não reagir, o líder não pode delegar para o grupo. Isso não é papel da equipe. Porque você vai pôr a equipe contra ele. E aí você fica numa situação delicada. O líder tem que, uma hora, no caso de baixa performance, ele tem que assumir a posição dele, a condição dele e, eventualmente, tomar decisões. Eu sei que na área pública tem um martelo, né, que falta, né, ou uma parafusadeira que falta, que é o desligamento. Ele é inevitável. Tem pessoas que não é que elas não são competentes, elas não estão competentes para aquela função, para aquele ambiente, para aquele contexto, para aquele momento, para uma situação. Então, não tem essa coisa de eu não sou competente, desligamento é injusto. Não, às vezes ele só não está. Ele vai ser até mais feliz num outro ambiente, com outra condição, com outro tipo de pressão. Então, falta esse recurso que eu acho fundamental. É uma dessas heranças aí do sistema que impedem de você fazer uma boa gestão, né? Mas você tem outros jeitos, porque esse não reconhecimento público já tem um peso quase tão forte quanto um desligamento, uma transferência, né, alguma coisa desse tipo. Mas excelente, tem que caminhar para isso. Bom, eu deixei esse tema aí, eu imaginei que ia ter um debate, né, e como ele é uma coisa que ainda está em construção, eu quis pautar nesse momento. De fato é o seguinte, desde antes do SUS, ele foi conjecturado na base procedimental do ato médico ou do procedimento de alguma profissão de saúde que faz. Ou é o curativo, ou é a vacina, ou é o exame, tinha até o código 7, até a questão da gestão plena do sistema ser efetivado, os médicos recebiam uma remuneração própria por procedimento, né? Isso foi uma transição cruenta, digamos assim, porque quebrou um paradigma aí que até hoje os profissionais da medicina reclamam, porque acabou prejudicando a remuneração. Não obstante, a questão da tabela SUS está há mais de 10 anos, 14 anos sem reajuste. Pois bem, atualmente são mais de 600 tipos de pagamentos. É uma coisa maluca. O orçamento da educação, ele tem a lei de diretriz básica da educação, e o orçamento se dá com base numa diretriz, a partir do custo aluno, escola, e está resolvido. O orçamento da saúde, ele é todo fragmentado em ideias, ousadias, loucuras e acertos. Então, o Galba vai assumir agora uma função gerencial administrativa. Ele tem uma ideia boa na cabeça, ele vai criar um programa, vai criar uma rubrica orçamentária e financeira para estimular os municípios a implantar aquele programa que o Galba concebeu. Desculpa colocar ele aí na alça de mira, Galba, apenas como cearense bom que você é. Mas isso para exemplificar. Saiu o técnico, saiu o governo, saiu aquela pessoa, a ideia força, esvazia aquela ideia força, esvazia o financiamento, e tem que surgir uma coisa nova. O exemplo mais clássico disso são as UPAs, por exemplo. As UPAs foi o modelo de UPA é o modelo do Rio de Janeiro, porque não se concebeu para o Rio de Janeiro, com a complexidade que é aquela cidade, e ter unidades básicas de saúde dos moldes que se tem nos municípios do interior, por exemplo. Então, pelo relevo, pelo fluxo, pela cidade, pela intensidade da cidade, violência e tudo, se pensou em UPA, porque o grande problema de saúde pública lá é o pronto atendimento. E a partir disso se viu que uma oportunidade de ampliar essa questão do vazio assistencial de urgência e emergência no país. Só que o que aconteceu, por exemplo, numa cidade como Horizonte, onde eu fui secretário até o ano passado. Eu tenho um hospital lá de 50 leitos que tinha uma ala de urgência e emergência com 3 médicos plantonistas diurnos e 2 noturnos. Quando eu abri a UPA, o prefeito teve a coragem de fechar a urgência e emergência do hospital e redefiniu o papel do hospital para a unidade de retaguarda de foco cirúrgico, de internação clínica e obstétrica. E manteve em outro local o serviço da UPA. O custo que o Ministério da Saúde repassa para o hospital inteiro, inclusive com urgência e emergência, era 180 mil mês. Com a UPA, passou a pagar 450 mil somente para a UPA
e gastou quase 3 milhões de reais para estruturar o serviço da UPA. Quase 3 milhões. Com 3 milhões de reais, teria feito um hospital todo novo, e com 450 mil reais de incremento do teto do hospital, eu teria um hospital com leitos ampliados, com estrutura adequada, com a equipe melhor reordenada e funcionando melhor. Vai passar mais 10 anos e não vai ter recurso de adicional para o custeio do hospital, porque essa política hospitalar está morta. A doutora Maia vem acompanhando isso, sabe como é. Então, assim, qual é a grande angústia? Por outro lado, o orçamento fragmentado em blocos tem hoje no Brasil o alarmante número de 5 bilhões e 700 milhões de reais parados. Seja nos cofres dos estados, seja nos cofres dos municípios, seja nos cofres do Ministério da Saúde. É o programa tal, ninguém mexe a mão que é meu. Entende? E aí você não consegue resolver problemas mais urgentes, mais prementes de ordem assistencial da saúde, quando eu preciso ter que qualificar um leito de retaguarda com equipamentos mínimos, por exemplo, me desculpe se eu disser alguma besteira, que eu não sou médico, um leito qualificado para dar sobrevida a um paciente mais grave. Eu tenho lá, normalmente nos hospitais públicos, os leitos básicos, né, de internação clínica básica, sem nenhum equipamento de aporte, de suporte mais denso, enquanto eu tenho um determinado recurso sobrando numa área tal que, por alguma razão, não andou. Então a discussão, e isso é uma discussão, não é feita por nós, não é feita pelo ministro atual, não é feita pelo Conasems atual. É a discussão que vem da época do Sérgio Arouca ainda, que vem do Gilson Carvalho, na década de 80, 90, onde o Gilson Carvalho cravava Sistema Único, Caixa Único, Sistema Único, Caixa Único. E aí, para não só falar do processo de desconstrução neoliberal, enfim, que se tem posto nessa perspectiva da agenda de cenários ruins para o sistema de saúde, é preciso reconhecer, por exemplo, nesse momento, que o ministro atual, apesar de algumas situações questionáveis de postura, de falas e tudo, ele tem força política junto ao governo para resolver. Por exemplo, no ano passado, o déficit orçamentário para fechar o ano era de quase 15 bilhões de reais. 9 alguma coisa na média complexidade só tinha recurso até outubro. E quase 4 bilhões para atenção básica. Ele foi lá com força política no Congresso, conseguiu pagar, nos últimos 10 anos, foi o primeiro ano que se pagou o custeio e as emendas parlamentares que estavam postas para pagamento dentro do ano, foi o ano passado. Isso é importante. Por outro lado, vem o risco que algumas políticas estratégicas, elas são induzidas pelo Ministério da Saúde para que elas aconteçam. Nós não teríamos hoje uma ampliação praticamente universal da saúde bucal, por exemplo. Todos os municípios hoje têm minimamente equipes de saúde bucal atendendo a população. Precisa talvez questionar a qualidade, o fluxo, o acesso, enfim. Mas do ponto de vista de estruturas, não é inegável que melhorou muito isso, significativamente em razão das políticas de indução. E aí vem esse temor. Como a rede hospitalar é a mais cara, como a rede hospitalar consome cerca de hoje é 55% em média do recurso. Eu estou falando do mundo dos municípios. Me perdoe, eu não tenho os dados da União nem dos estados. Mas nos municípios hoje, via de regra, a rede a assistência média de complexidade consome 55% do recurso. Isso, fundamentalmente, em folha de pagamento. E as outras políticas que têm o seu recursozinho linguado também são, digamos assim, menos urgentes. Há realmente uma preocupação nossa de que possa acabar, estando num bolo só, você desconstruir o financiamento da atenção básica. Daí a nossa defesa, por exemplo, de não concentrar o discurso do programa Mais Médicos somente na figura médica, porque se você descaracterizar a noção de equipe, daqui a pouco os prefeitos vão contratar médico, auxiliar de enfermagem, acabou, porque é o que vai dar para pagar e mal, está entendendo? E isso vai gerar a superlotação das unidades especializadas. Então é um desafio, mas nós entendemos que não tem como justificar para a sociedade brasileira, num momento de crise como esse, você ter um recurso dessa natureza parado, né, sem utilização. Então tem que flexibilizar realmente a sua utilização para dar conta de avançar em questões estratégicas como essas postas. O meu nome é André Buscaia, sou médico de família em Portugal. Este exemplo que a Juliana falou não é só da minha unidade, são algumas centenas de unidades em Portugal que têm este modelo. E, de certa maneira, foi um modelo que foi pensado exatamente porque tinha a particularidade de ser um serviço público, com aquelas dificuldades que identificou, por exemplo, de afastar uma pessoa, mas este modelo, de certa maneira, leva realmente a mudanças na equipa.
O primeiro, aquilo que realmente se tentou fazer, e a Juliana estava a falar, que era a avaliação de desempenho, mas não é só a avaliação de desempenho. Isto determina 40% do meu vencimento. 40% do meu vencimento é a média da minha equipa, daquilo que a minha equipa faz, não daquilo que eu faço, mas a média de toda a equipa que toda a equipa faz. E, portanto, isto implica as pessoas de outra maneira. Depois vou também, foi um modelo que foi pensado conhecendo-se o médico. Eu sou médico e a coisa mais difícil que existe, o profissional mais difícil de modificar o seu comportamento é o médico. Não há ministro, não há gestor, não há papa que consiga mudar o comportamento do médico. A pessoa que está mais bem colocada para mudar o comportamento do médico é outro médico. E dentro de todos os outros médicos, aquele que tem essa capacidade maior é o médico que trabalha na porta ao lado. E foi nesse princípio que fizemos este modelo. A equipa, portanto, é solidária, e é solidária de uma maneira que isso implica muito, ou seja, 40% do vencimento. Por outro lado, também implica que não seja, por exemplo, os outros aspectos que falou, é preciso ter informação. Nós conseguimos ter informação do desempenho de cada um dos médicos, de cada um dos profissionais, muito rapidamente em Portugal. E, de certa maneira, aquilo que nós fazemos na nossa unidade é realmente pôr muita transparência nessa avaliação de desempenhos. Apresentamos em reuniões multidisciplinares, não há problema de pôr no ecrã a comparação entre profissionais, e isso realmente foi um caminho que fomos fazendo. Foi difícil no início, mas depois entrou na rotina, como tudo, não é? Depois também funciona em equipas mais pequenas. A nossa equipa vai até 30 pessoas. E, portanto, é possível modificar, transformar um grande hospital em pequenas unidades, como se transformou o sistema português em pequenas unidades funcionais. E essas unidades funcionais, as possibilidades de ter este tipo de gestão são muito maiores. Por outro lado, é preciso transparência, é preciso solidariedade e depois também é preciso um certo compromisso. E o compromisso vem de ter uma gestão participada. Nós temos líderes, temos um coordenador que faz, digamos, a coordenação com o exterior, mas depois toda a gente tem que assumir a liderança, as suas lideranças. As lideranças, de certa maneira, emergem conforme os projetos. Mas depois as grandes decisões são tomadas em Assembleia Geral. É uma auto-organização. Isto também só funciona em unidades mais pequenas. Mas as pessoas acham que a autogestão não funciona, mas funciona. Nós funcionamos há 10 anos em autogestão destas unidades. E realmente, é claro que Portugal tem uma longa história de autogestão, que vem desde a Revolução. Mas toda a gente também dizia que este projeto não poderia funcionar em autogestão, e a autogestão que nós estamos a falar é as grandes decisões são tomadas em Assembleia Geral, uma pessoa, um voto, quer seja médico, enfermeiro ou secretário clínico ou administrativo. E a ideia é responsabilizar todas as pessoas, assim ninguém se põe de lado. Todos tivemos importância naquela decisão. E isto cria esta sensação de compromisso e esta sensação também de solidariedade entre a equipa. Agradecer ao Dr. André pela exposição que ele fez final aqui, e aos dois palestrantes. Muito obrigado a todos.